Seja muito bem-vinda a mais um episódio do GPS da Coluna Sem Dor. Aqui eu trago temas e aulas que te levam mais rápido a uma coluna sem dor. Eu me chamo Elis Brandão, criadora do Pilates em qualquer lugar, e hoje o tema é como sair de uma crise na coluna. Eu sempre falo de como evitar e como viver sem dor na coluna, mas se você já está em crise, o que fazer? O que você precisa fazer para sair da crise, para parar de sentir dor? É sobre isso que vai ser o vídeo hoje. E fica até o final, que no final desse vídeo eu vou te dar uma aula de Pilates que vai te ajudar com alguns exercícios sem medo de piorar, tá bom? Esse tema surgiu porque eu falo o tempo todo sobre isso, sem dores na coluna, como viver sem dores na coluna, e uma seguidora do Instagram me mandou essa mensagem, pedindo para que eu passasse alguns exercícios para quem estava saindo da crise como ela. E o que é de fato uma crise na coluna? Aqui eu vou considerar uma crise na coluna quando você sente aquela dor insuportável na coluna que te limita de levantar da cama, de fazer teus afazeres do dia, de andar, de pisar no chão. Então é isso que eu vou considerar como crise na coluna aqui, tá bom? Aquela dor que te trava realmente, que te impossibilita de levantar da cama, ok? Muitas vezes essas dores são tão intensas que duram alguns dias. Foi o caso da Roberta, minha companheira de vida. Eu já contei a história dela aqui, que ela travou a coluna e ela demorou algum tempo para voltar a não sentir dor. Se quiseres ver esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o link, o nome é Travei a Coluna, e agora? E o que eu não vou considerar travar a coluna aqui? Eu não vou considerar aquele peso na lombar que tu sente quando acorda ou quando termina o dia, aquele cansaço na coluna. Isso não vou considerar como travar a coluna, ok? Essas dores incomodam bastante, mas não chegam a te limitar de fazer os teus afazeres do dia a dia. E essas dores podem ser causadas por alguns fatores, como carregar um peso muito grande, que tu não estavas preparado, tua musculatura não estava preparada para carregar aquele peso, um impacto muito grande, uma pancada, uma queda, uma posição errada de dormir que sobrecarregou demais a tua lombar e principalmente enfraquecimento e falta de alongamento muscular, porque se os teus músculos estivessem fortes o suficientes e alongados o suficiente, a tua musculatura ia proteger a tua coluna vertebral, então provavelmente tu não terias uma crise, ok? A primeira coisa que eu falo para quem está em crise de coluna é: procure um ortopedista. Foi isso que eu falei para a Roberta quando ela travou a coluna. Ela tem um tio que é médico e é ortopedista. Então eu falei, fala com teu tio. É a partir dessa tua ida no médico que tu vais iniciar o caminho para parar de sentir dor. Algumas pessoas vão precisar de remédio para sair da crise, tá? Provavelmente depois disso o médico vai indicar fisioterapia, ok? E depois disso você vai precisar de fortalecimento muscular. É aí que a gente entra com os exercícios do Pilates e com os exercícios que eu sempre passo nas minhas aulas, que tem como objetivo viver sem dor na coluna. E isso vai te proteger de uma nova crise, tá? E por que, Elise, eu preciso de exercícios de fortalecimento para sair de vez de uma crise e não voltar a ter uma nova? A primeira coisa é o que eu sempre falo, a nossa coluna ela precisa de movimento, ela foi criada para se movimentar, ela já tem uma certa mobilidade que a gente precisa exercitar cada vez mais para que ela fique saudável, para que ela fique uma coluna estável, sem dores. E precisa do fortalecimento da musculatura que envolve a coluna vertebral, por isso que é tão indicado o Pilates. No Pilates a gente trabalha o fortalecimento de algumas musculaturas mais profundas que ajudam na sustentação da coluna vertebral. Por isso é tão indicado para quem tem dores na coluna. Assim a gente protege a nossa coluna de dores. Eu quero que você primeiro entenda a importância dos movimentos e dos exercícios para a gente não sentir dor, para depois aprender os movimentos que podem te ajudar nessa saída de uma crise na coluna. Porque se você entende o motivo real, quando chegar a hora de você se exercitar, eu sei, é natural que vai bater, por exemplo, uma preguiça, deixa para depois, mas se você tem a consciência de que você precisa e por que precisa, as chances de você falhar na hora de fazer os exercícios é menor, porque você tem plena consciência disso e das consequências caso você não faça, ok? Então, quando chegar a hora de você se exercitar, não pense no exercício, pense nas consequências que você vai sofrer
se não fizer. Aí isso vai te dar uma motivação para fazer, porque ninguém quer sentir dor, né? Ninguém quer sentir dor. Ninguém quer fazer exercício, mas também ninguém quer sentir dor. Então foca em não sentir dor, tá bom? É como diz uma frase que um dia desse eu postei no Instagram, que eu ouvi o Caio Carneiro falando: o mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Então não adianta eu te dar os melhores exercícios aqui e você não fizer a sua parte, que é fazer aí os exercícios em casa, tá bom? E aí você pode pensar: Elis, eu tô saindo de uma crise, eu ainda sinto um pouco de dor, eu não posso fazer exercício. Então tá, eu quero que tu penses agora comigo. Você levanta da cama, você anda, você senta, você faz os seus movimentos do dia a dia, às vezes até carrega um peso, mas agora na hora de fazer o exercício você não pode. Não funciona assim. Olha só, se você sente dor quando você agacha, por exemplo, o que é preciso ser feito? Você precisa fazer um agachamento, por exemplo, que é a mesma coisa do que sentar. Quando você senta, você agacha. Então você precisa preparar o seu corpo para quando sentar no seu dia a dia normal, todo mundo senta, você não sentir essa dor. Então a gente precisa trabalhar, por exemplo, o agachamento. Outro exemplo, quando você levanta da cama, você trabalha abdominal. E aí talvez você sinta dores na coluna quando levanta. E o que precisa ser feito? A gente precisa fazer abdominal nos exercícios para quando você levantar, por exemplo, e exigir de uma força abdominal, você não sinta a coluna, porque o seu abdômen vai estar fortalecido, ok? Então, nesse caso, o problema é a solução, porque é exatamente porque você está com dor que você precisa fazer exercício para não sentir mais dor, ok? E você saber disso, você ter consciência disso que eu acabei de falar, que você precisa se movimentar para não sentir mais dor, é uma grande oportunidade de você não sentir mais dor, para você não sentir, você não voltar a ter uma crise, porque você já sabe o que precisa ser feito. Okay? Tem gente que não sabe que é preciso fazer isso, mas você já sabe. Se você está vendo esse vídeo aqui, você não pode mais falar que não sabia, porque eu estou te falando. Aí tu também pode pensar, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não posso me expor por causa do Covid-19, que a gente está no meio da pandemia do Covid-19, né? Tá, ok. Vamos uma coisa de cada vez. Primeiro, você não tem dinheiro, certo? Beleza. Que o nome é Programa Pilates em Qualquer Lugar, que são aulas gravadas que a gente deixa numa plataforma e sim, é pago. Você tem que pagar para entrar numa turma para poder ter essas aulas. Beleza. Onde eu faço um acompanhamento mais de perto, faço uma avaliação de todas as alunas que entram. A partir daí, elas são liberadas para fazer as aulas. Ok, Elis, mas tu quer me vender? Eu acabei de falar que eu não tenho dinheiro. Não, eu não quero te vender. Até porque as matrículas desse programa estão encerradas. Nem se você quisesse comprar, poderia, porque as matrículas estão encerradas. Então, não quero te vender. O que eu quero te dizer foi pensando exatamente nessas pessoas que ainda não podem colocar como prioridade isso, que a gente criou a Terça da Coluna Sem Dor. O que é a Terça da Coluna Sem Dor, Elis? É um quadro que toda semana eu dou uma aula de Pilates gratuito. Eu mostro todos os exercícios, falo quais os cuidados que vocês têm que ter aí. Mesmo antes de você executar o exercício, eu já estou falando que talvez você possa errar, porque eu já vi muitas alunas errando em vários exercícios. Então, antes que você possa errar, eu já estou te falando, cuidado com isso, porque você vai tender a fazer isso, tá? Então, toda terça, às 8 horas da manhã, eu dou uma aula gratuita. Se tu não sabe disso, para participar, eu vou deixar o link aqui embaixo para tu te inscrever e é totalmente gratuito. É só se inscrever, toda terça às 8 eu tô lá. Ah, não consegue fazer ao vivo? Não tem problema, eu vou deixar gravado, tá bom? Te inscreve aqui embaixo. Então, dinheiro não é mais problema. Toda semana tem aula gratuita aqui, ok? Segundo, o que tu falaste mesmo? Tempo, né? Não tens tempo. Logo que a gente criou o Terça da Coluna Sem Dor, a gente não deixava disponível, tá? Se tu não conseguisse ver ao vivo, tu não ia mais ver. Mas eu sei que muita gente trabalha terça-feira às 8 horas da manhã e mesmo depois gostariam de ver a gravação para fazer a aula. Então, o que a gente fez? A gente começou a deixar disponível e aberto para todo mundo que quisesse ver, mesmo em outro horário. Então, a gente deixa disponível tanto no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Então, tempo não é mais uma desculpa para tu não fazer as aulas aqui, que tem como objetivo viver sem dor na coluna, tá bom? Terceiro, não quer se expor por conta da pandemia.
foi exatamente por isso que o projeto Pilates em Qualquer Lugar surgiu. Porque, se tu não sabes, eu sou sócia de um estúdio de Pilates aqui em Belém há 9 anos e no meio da pandemia a gente teve que fechar as portas. A gente estava funcionando normalmente, sofremos lockdown aqui também, fechamos as portas do estúdio e a gente teve que continuar dando aula para os alunos de forma online, certo? Mesmo os alunos não indo ao estúdio, a gente tinha que dar aulas de forma online. Às vezes a gente gravava aulas e às vezes a gente dava aula ao vivo, ok? Então, dessa forma, os alunos continuaram sem dores na coluna. E outra, ainda diminuiu muito a ansiedade, porque nesse período de pandemia, principalmente no início, a ansiedade, o nível de ansiedade das pessoas aumentou muito. Eu estou falando não só pelas alunas, eu estou falando por mim também. Eu também fiquei bastante ansiosa no início, pela incerteza, pelo medo, pela incerteza financeira, enfim, por vários fatores. Muita gente se sentiu assim, inclusive eu. Então, essas aulas ajudaram também nesse nível de ansiedade que estava elevada, ok? Então, a internet, aulas pela internet, te possibilita, por exemplo, fazer aula para não sentir dor na coluna, mesmo que tu não possa sair de casa. Então, se tu não queres te expor, não quer ir a um estúdio, não quer ir a uma academia fazer as aulas de Pilates, você pode fazer pela internet. E sim, você pode fazer aula mesmo em casa, mesmo se o professor não estiver te olhando, tá? Mas não é negociável a orientação de um professor. Você precisa ser orientada por um professor. Ele não precisa estar te olhando o tempo todo, lá do teu lado quando fizer exercícios em casa. Mas você precisa de uma orientação de um professor para fazer algum exercício sem se machucar, tá bom? É como, por exemplo, você fazer uma dieta. Você vai numa nutricionista, ela passa uma dieta, mas ela não vai na sua casa cozinhar para você, muito menos ficar te olhando comer. Certo? Então, eu como professora de Pilates posso te orientar a fazer os exercícios de forma correta, te alertando para os erros que você pode cometer, mesmo que eu não esteja do seu lado na hora do movimento, ok? Eu sei que esse é um tema de várias opiniões, mas essa é a minha, tá bom? Então, eu eliminei aqui 3 problemas que podem te impedir de fazer exercícios quando você está saindo de uma crise. Entendido tudo isso, vamos para uma série de exercícios agora que eu vou te dar uma aula que pode te ajudar quando você estiver saindo de uma crise. Você já foi no seu ortopedista, passou pela fisioterapia provavelmente e agora você precisa de fortalecimento, então vem para cá agora. Aqui a gente vai trabalhar mobilidade e alongamento da coluna, tá? São 3 pontos que é necessário você ter para você não sentir dores na coluna, beleza? Vamos para o primeiro exercício. Então vamos lá, você pode ficar de joelho, 4 apoios, tá? Olha só a posição da minha coluna. Eu não deixo ela muito empinada, nem muito encaixada. Eu deixo a curvatura natural aqui da coluna lombar. Também não deixo as escápulas relaxadas, empurra o chão, ombro longe da orelha, ok? Aqui não pode estar perto da orelha, deixa ele longe da orelha. Essa é a posição inicial. E aí a gente vai mobilizar a coluna toda, vai olhar para o umbigo primeiro, forma um C na coluna, ó, escondendo o bumbum, e aí você joga o bumbum lá no calcanhar. Essa posição alivia bastante as dores na lombar, ok? E aí a gente vai voltar até a posição inicial. Faz junto comigo agora, inspira, olha para o umbigo, forma um C na coluna. Vai lá atrás, vamos fazer 10 vezes, e volta 1, forma um C na coluna, volta no C, escondendo o bumbum, chegou aqui a posição inicial, 2, cabeça olha para o umbigo, curva bem a coluna, encaixa o bumbum, vai lá atrás, respirando, contraindo o abdômen. 3. Bumbum no calcanhar, aliviando a coluna lombar aqui de dores, mas a gente mobiliza a coluna toda nesse movimento. Cervical, ó, torácica e lombar. Ok. 5, faltam 5.
6. Olha o movimento da minha coluna. Ah, Elis, mas eu não consigo movimentar assim a coluna. Mas tente. Tente, porque a musculatura vai se acostumando, você vai ganhando mobilidade na coluna, flexibilidade. 6. E com o tempo esses movimentos vão melhorando. E isso alivia as tensões da musculatura das costas. 7, faltam 3. 8. Encaixa o bumbum, vai lá atrás. 9. Umbigo para dentro. 10, ok. Deitada de peito para cima, agora você vai cruzar uma perna aqui em cima da outra, faz um 4, tá? E você vai segurar a outra perna aqui por baixo. Uma mão passa entre as pernas e a outra por fora, e aí cruza os dedos aqui atrás e segura a perna, ó. Essa posição, algumas pessoas já vão sentir o alongamento aqui da perna, do bumbum, ok? E o movimento vai ser assim, ó, você vai inspirar, solta o ar, puxa a perna aí e intensifica mais ainda o alongamento do bumbum, da coxa, da lombar e volta. 1, faz junto comigo. 2, faz força com o braço, puxa. 3, lembrando que como você está saindo de uma crise, você pode sentir algumas dores, tá? Não force muito, mas também não deixe de fazer. É natural que você sinta dores no início. 4, afinal, essa região está inflamada e a musculatura não está acostumada com essa movimentação, tá? Aos poucos, essa musculatura vai entendendo a movimentação e vai melhorando essas dores, aliviando até ficar sem dor, ok? 6, força no braço, não para de respirar. 7, faltam 3. 8, cuidado pro ombro não ir lá pra orelha, ó. Relaxa o ombro. 9. 10, ok. Vamos trocar de perna. Segura aqui, ó, por trás. Inspira, solta o ar, puxa. 1. Eu sinto mais dificuldade desse lado. Essa perna minha aqui é mais encurtada. Se você sentir uma diferença, é normal, tá? Geralmente a gente não tem a mesma flexibilidade dos dois lados. 2. 3. Puxa. 4. 5. Não para de respirar. 6. 7, 8, 9, 10, ok. Continua deitada e aí você vai deixar os braços na lateral, os dois pés pisando no chão com as pernas flexionadas. E a gente vai só levantar o bumbum. Inspira. O máximo que consegue sem dor, deixa a força no bumbum e o calcanhar empurrando para baixo e vai descendo vértebra por vértebra até encostar o bumbum. O bumbum é o primeiro que levanta e o último que encosta no chão, tá? Vamos fazer junto comigo agora. Não para de respirar. Ó, a gente desce vértebra por vértebra, mobilizando bem a coluna.
2, empurra o calcanhar para o chão, 3, 4, 5. Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar bastante mobilidade e fortalecimento? É o que a gente está fazendo aqui, mobilizando a coluna. 6, trabalhando fortalecimento do bumbum, posterior da perna. 7, empurra o calcanhar para baixo. 8, 'Ó o movimento da coluna descendo vértebra por vértebra. Sente cada uma encostando no chão. 9, 10, ok. Continua nessa mesma posição. Agora a gente vai trabalhar um pouco o abdômen, fortalecimento de abdômen, tá? Bem leve, para que você não sinta a coluna. É um exercício para você iniciar um fortalecimento no abdômen, tá? Então você vai manter as duas pernas aqui. O que eu quero? Eu quero só que você tire os dois pés do chão, puxando o joelho para o peito e volte para o chão, tá? Já vai fortalecer um pouco aqui o abdômen. Então vamos lá. Contrai o abdômen para você não sentir lombar, tá? Solta o ar pela boca, puxa, volta para o chão, pé. Faz junto comigo. 1, 2, faz lentamente, sem movimentos bruscos, bem controlado. 3, contrai o abdômen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Próximo exercício. Ainda deitada, você vai cruzar uma perna em cima da outra, fazendo um 4. Os dois braços eles vão abrir na lateral, uma para cada lado. E aí, vamos lá. Se eu deixo a perna direita cruzada por cima e o pé esquerdo no chão, eu vou deixar cair as duas pernas para o lado esquerdo, ó, girando aqui o quadril. Pode jogar a perna toda para o lado mesmo. De novo. Se a perna direita está cruzada em cima, eu jogo o peso todo para a esquerda, tá? Faz junto comigo agora. Vira devagar. Contrai o abdômen. E volta. 1. Precisa desse movimento. Faz devagar, sem forçar muito. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Respirando, contrai o abdômen.
8, 9, contrai o abdômen, ele ajuda a ir e voltar, sem forçar a lombar. 10, ok, vamos trocar de lado. Cruza a esquerda agora, se você começou com a direita, e aí vamos deixar cair tudo para a direita. Inspira. Ó, tudo para a direita e volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 3. Sente o alongamento. Lembra, faz devagar, tu tá saindo da crise, sem movimentos bruscos. 8, 9, 10, ok. Fica de 4 apoios. Vamos trabalhar a mobilidade escapular agora, essa região aqui, ó. Porque ela pode estar tensa e ela pode gerar dores na cervical. Então, se você teve uma crise nessa região, vamos aliviar essa região aí, essa musculatura, soltar essa tensão, tá bom? Então, o que você vai fazer? Mantenha aqui aquela postura de não muito empinado, nem muito encaixado, deixa a curvatura natural da lombar. As escápulas, os ombros longe da orelha e as escápulas alinhadas, não deixe elas relaxadas aqui, ó. Empurra o chão, mantém elas aqui. Essa é a posição inicial, tá bom? Agora o movimento você vai deixar os braços estendidos o tempo todo e vai deixar as escápulas unirem lá em cima, ó. Deixa elas subirem e fechar. Aí você empurra e separa. Faz junto comigo. Contrai o abdômen, não deixa ele relaxado. 1. Observa que eu não flexiono o cotovelo. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, a última. 10, ok. Deu para movimentar bastante essa região que pode estar tensa, tá bom? Próximo e último exercício, vamos trabalhar a mobilidade de quadril. O quadril ele precisa também ter mobilidade para a gente não sentir dores na lombar, que está diretamente ligado com o quadril, tá bom? Então, deixa uma perna na frente, segura na cintura, relaxa o ombro. Você vai só jogar o joelho para frente e o quadril junto, ok? Vamos lá, faz junto comigo, inspira, solta o ar pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, relaxa o ombro. Se você sentir dor no joelho, você pode fazer em pé,
E esse pé aqui de cima fica em cima de uma cadeira, tá? E o outro pé no chão. 7, 8, 9, o último desse lado, 10, ok, troca. Inspira, solta o ar, joga o quadril para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o último. 10, ok. Então, gente, essa foi uma série de 7 exercícios que podem te ajudar se tu estás saindo de uma crise de coluna, tá bom? Que a gente trabalhou mobilidade da coluna, alongamento e fortalecimento da musculatura que ajuda na sustentação da coluna, tá? E lembra, primeiro, seu corpo precisa de movimento mesmo quando você está com dor. Segundo, dinheiro, tempo e medo de exposição por conta da pandemia não é mais um problema, porque a gente tem aulas gratuitas que ficam gravadas e disponíveis aqui para tu fazer a hora que você conseguir no seu dia a dia, tá? E terceiro, mesmo sem ninguém te olhando, você pode fazer os exercícios em casa sem se machucar, com uma condição. Você precisa da orientação de um professor, tá? Ele precisa te orientar mesmo que à distância, mesmo que seja aqui pela internet, mas você precisa escutar as orientações de um professor para você fazer os exercícios corretamente. É por isso que eu explico todos os movimentos e te alerto para alguns erros que você pode vir a cometer, tá bom? Aí você já fica atenta para não cometer esses erros. E esse vídeo foi feito para as pessoas que estão saindo de uma crise na coluna, que precisa de fortalecimento, mobilidade, alongamento, tudo isso para você viver sem dor. E não foi somente exercícios, eu explico por que você precisa fazer e eu te ensino o modo de pensar para que você não venha a sentir dores e ter outra crise novamente. Então, se te ajudou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que podem sentir essas dores também, que você sabe que já teve uma crise na coluna. Aí você me ajuda a ajudar mais pessoas também. Um beijo e até a próxima!